A nossa reflexão de hoje tem como base a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. E nós sabemos que família está no coração de Deus. A base da criação de Deus sempre foi a família. E por isso nós vamos refletir um pouquinho sobre uma família que tinha tudo para ser exemplo, uma família que tinha tudo para dar certo, mas que por alguns erros cometidos por eles e que nós também cometemos no dia a dia, essa família teve um desfecho bem complicado. Alguns desfechos até desastrosos. Vem comigo que nós vamos falar sobre a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca, um casal abençoado, um casal lindo, um casal que tinha tudo para dar certo. Eles geraram Esaú e Jacó, filhos gêmeos. Nasceram então os dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Um deles, Esaú, primogênito, nasceu alguns segundos antes de Jacó. E vocês sabem que na palavra de Deus nós vemos a todo momento o direito à primogenitura. Nós não vemos assim? Eram tradições que eram levadas muito a sério. E principalmente o direito à primogenitura. Quando o irmão era o primogênito, ele recebia a bênção do filho primogênito. Você já viu essa história desses dois irmãos? Se você ainda não viu, eu te convido a ver Gênesis capítulo 27. Agora nós vamos falar sobre preferências na família. Vamos conversar um pouquinho? Preferências entre filhos? Preferências entre netos? Preferências entre os membros da família? Vamos falar um pouquinho disso? Aqui nós vemos claramente a preferência da mãe por um dos filhos. A Bíblia diz que Rebeca amava Jacó. Não que Rebeca não amasse também Esaú, seu outro filho. Amava. Não tem como uma mãe amar apenas um dos filhos. Eu acredito que não. Mas as atitudes dessa mãe deixavam bem claro, não só para os filhos, como para todos à sua volta, a preferência dela por Jacó. Aí já começa um grande erro que nós temos que tomar cuidado para saber, né? Será que eu não estou cometendo esse erro? Será que eu não estou fazendo isso com a minha família também? Diz aqui a palavra de Deus que Isaac, quando já estava bem velho, né? Os seus olhos estavam enfraquecidos, ele não enxergava mais como antes. Ele chamou o filho mais velho, o primogênito. Chamou Esaú, falou: Esaú, vai no campo, caça, né? Caça lá um animal, faz para mim um guisado saboroso, traz aqui para mim, porque eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura, não porque ele amava mais Esaú, não, é porque era uma tradição. O filho primogênito receberia a bênção da primogenitura e ali estaria se cumprindo esse ritual de todas as famílias daquela época. E Esaú falou assim: tá bom, pai, eu vou lá caçar, vou fazer um guisado saboroso, vou trazer aqui para o senhor e o senhor me abençoa. E veja a atitude da mãe, a atitude da Rebeca. A Rebeca estava escutando escondidinha ali o que o marido estava falando com o filho mais velho. E ela ouviu, esperou o filho mais velho sair para o campo para caçar, correu ali para o filho mais novo, Jacó, falou: ó, Jacó, seu pai vai abençoar o seu irmão hoje, então faz o seguinte, vai lá no campo, caça cabrito, traz cabritos aqui para mim, eu vou fazer um guisado do jeito que seu pai gosta, aí você vai receber a bênção no lugar do seu irmão. Aí Jacó falou assim: mas como, mãe? O Esaú é todo peludo e eu não tenho pelos, o pai vai perceber. Aí a mãe falou assim: não, eu vou dar um jeitinho. Vai lá, caça cabrito, que eu vou dar um jeito, seu pai vai achar que você é o seu irmão Esaú. Olha a atitude dessa mãe, gente. Então Jacó foi ao campo, rapidamente já trouxe os cabritos antes do irmão mais velho, foi tudo planejado para ser mais rápido. A Rebeca já foi ali para a cozinha, já fez um guisado saboroso, do jeito que o marido gostava. Aí o que ela fez? Ela pegou a pele daqueles cabritos e colocou nas mãos do filho mais novo de Jacó, porque ele não tinha pelos,
E como o marido já não enxergava muito bem, colocou pelos assim nas mãos de Jacó. Foi lá no armário de roupa do filho, né? Pegou uma roupa do filho mais velho, de Esaú, que estava com o cheiro do filho mais velho, colocou no filho mais novo, falou: ó, agora você vai vestir essa roupa aqui. Seu pai já não está enxergando muito bem mesmo, ele vai cair. E assim fez. Esaú fez conforme a sua mãe orientou. Pegou o prato de guisado, foi até o quarto, né? E aí Jacó entrou no quarto e o pai pergunta assim: quem está aí? E Jacó, o enganador, falou assim: sou eu, pai, seu filho primogênito, sou Esaú. E aí o pai não estava enxergando bem, mas estava ouvindo, né? Falou assim: então, mas chega mais perto porque a voz está diferente. A voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. E aí ele chegou perto, como tinha colocado os pelos ali do cabrito nas mãos, né? O pai tocou nas mãos e se convenceu de que era Esaú. Comeu o guisado e antes de abençoar, de dar a bênção da primogenitura, antes de fazer de fato o ritual ali, ele dá um cheiro ainda no filho, né? Para sentir se era o filho mesmo, Esaú. E dando cheiro no filho, como Jacó estava usando as roupas do irmão, o pai se convenceu de fato. Então Isaac, o pai, abençoa o filho mais novo, dá a bênção de primogenitura ao filho mais novo, achando, acreditando que fosse o filho mais velho. E quando essa situação termina, o filho mais novo, Jacó, o enganador, sai do quarto, né? A mãe deveria estar ali por perto, eu fico imaginando a cena. Chega Esaú do campo com a caça, né? Vai preparar a comida para o pai. Vejam bem, gente, a situação. A mãe vendo o coitado do filho chegando do campo, vai para a cozinha preparar o guisado para o pai e a mãe não fala nada. Depois que ele prepara, ele vai até o quarto e diz: pai, trouxe aqui o seu guisado que eu preparei para você, um guisado saboroso. E o pai caiu em si. Vejam a situação aqui no versículo 32 e 33. Perguntou Isaac, seu pai: quem é você? E ele respondeu: eu sou teu filho primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um grande estremecimento e disse: mas quem era aquele que estava aqui comigo agora há pouco, então? Né? Quem era esse? Eu trouxe a caça e eu comi de tudo e abençoei, dei a benção a ele. E aí Esaú, no versículo 34, diz assim: Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse: ah, meu pai, abençoa também a mim, né? E respondeu Isaac: veio teu irmão e com sutileza te tomou a bênção. Vejam a situação aqui no versículo 32 e 33. Perguntou Isaac, seu pai: quem é você? E ele respondeu: eu sou teu filho primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um grande estremecimento e disse: mas quem era aquele que estava aqui comigo agora há pouco, então? Né? Quem era esse? Eu trouxe a caça e eu comi de tudo e abençoei, dei a benção a ele. E aí Esaú, no versículo 34, diz assim: Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse: ah, meu pai, abençoa também a mim, né? E respondeu Isaac: veio teu irmão e com sutileza te tomou a bênção. E a Bíblia diz que Esaú passou a odiar o seu irmão e jurou matá-lo. E a mãe, Rebeca, foi lá e falou para o filho mais novo assim: ó, Jacó, foge, vai lá para a casa do seu tio, porque Esaú falou que vai te pegar. Então vejam a atitude errada de uma mãe. O que essa atitude causou na família? Um desastre, gente.
Então, o que isso tem a ver com a nossa vida de hoje? A gente também faz isso? Será que a gente não está fazendo isso? Será que a gente não está dando preferência a um filho do que a outro? Será que a gente não fala, você é mais inteligente, o outro é menos, você é mais organizado, o outro não é tão organizado, você é gordo, o outro é magro? Será que a gente não tem feito isso no nosso dia a dia, gente? Nós, mães, nós que somos mães, avós, tias, bisavós, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, por um adulto. Às vezes a gente fala assim, esses traumas aí acontecem só com criança, essa diferença entre filhos. Não, gente, a gente tá vendo o que acontece depois de adulto. Os dois já eram adultos, Jacó e Esaú. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está fazendo diferença entre filhos. Às vezes nós estamos fazendo diferença entre netos, entre bisnetos. Tem que tomar cuidado, gente. Porque não é só quando eles são pequenininhos, não. A gente vê esse desfecho dessa história terrível. Uma história que um ficou com ódio do outro por causa da atitude errada de uma mãe. Essa mãe não teve sabedoria. Então que nós possamos pedir sabedoria para Deus. Então nós temos que pedir sabedoria para Deus. É só Ele que pode nos ajudar. Porque eu sou mãe de 2. E um dia eu também quero ter netos. Se essa for a vontade de Deus para minha vida, no dia que for tudo certo, conforme a vontade do Pai, que eu tiver netos, eles serão tratados de forma igual. Porque eu não posso fazer diferença, nem entre filhos, nem entre netos. Eu tenho uma filha mulher, um filho homem. Não é porque a minha filha é mulher que eu vou tratar ela diferente, com mais cuidadinho. É porque você é mulher, Porque... Não, gente. Direitos iguais. Quando eu vou dar um presente para o meu filho, é um presente da mesma proporção para minha filha. Não tem essa diferença. Nunca teve, nunca vai ter. Então, para os netos serão da mesma forma. Não é assim que tem que ser? Eu imagino que seja isso. Você pode ser o equilíbrio ou o desequilíbrio da sua família. É claro que a gente precisa olhar a situação financeira também, Nós estamos falando aqui de presentes. Claro que a gente não compra filho nem neto com presente. Mas a gente tem que prestar atenção porque a gente dá presente sim para filhos e netos, não damos, Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Mas quando o meu primeiro filho nasceu, eu não tinha uma situação financeira legal, então eu fiz o que eu pude. Agora que nasceu o segundo, terceiro, quarto, eu tô com uma situação financeira melhor, então eu posso dar mais. Tudo bem, São épocas diferentes, Mas na época você fez o seu melhor? Ok. E hoje que você tem os 2, tem os 3, tem os 4, o que você faz hoje, Você continua fazendo essa diferença? Porque hoje a situação mudou, não é assim? Então, hoje que a gente tem os 2, os 3, os 4, como é que a gente conduz a nossa família? De igual forma ou ainda é diferente? Então, agora nós vamos falar sobre sentimentos. Falamos sobre presentes, que presentes também têm a sua importância, tanto na fase infantil quanto na fase adulta tem a sua importância, e a gente tem que saber equilibrar isso. Agora nós vamos falar sobre sentimento. Por exemplo, nenhum filho é igual ao outro. A gente fala assim, a gente tem 5 dedos nas mãos, cada dedo é diferente. Cada filho vai seguir o seu caminho. Uns vão seguir pelo caminho do estudo, outros vão querer trabalhar, outros vão querer casar, outros não querem casar, enfim. Cada um segue o seu caminho, tá? A educação foi a mesma para todos, ok? Mas, independente da escolha que cada um teve, porque um é mais problemático do que o outro, a gente tem que tomar cuidado para não dar atenção para aquele que está causando mais problema. Porque essa é a tendência da mãe, do pai. Aquele dá mais trabalho, então foca nele, tudo é pra ele. Tomar cuidado, gente. Eu falo isso por experiência própria, porque o meu primeiro filho, Matheus, ele teve muitos problemas de saúde quando era neném e depois numa certa fase da infância também. Então, eu tive ele e depois de 4 anos que eu fui ter a Ana Júlia. Então, nesses primeiros 4 anos, foram todos focados para o Matheus, porque era
problemas de saúde, eram medicações, eram todos os cuidados que eu tinha que tomar com ele, né? Então isso já causa um impacto assim, tanto na mãe quanto no filho. Ok, tudo que eu podia fazer, que meu marido pôde fazer, que a família pôde fazer, nós fizemos. Aí nasceu a Ana Júlia. Ana Júlia, graças a Deus, não teve problemas de saúde tão graves quanto do Matheus, né? Então a gente já dá meio que uma relaxada. Você fala assim, nossa, né? Ela não exige tantos cuidados. Só que não é por isso que ela deixou de ser filha, não é assim? Então é uma situação que Deus trabalhou na minha vida e continua trabalhando todos os dias. Eu tenho 2 filhos. Eu não posso pensar que só porque o primeiro deu alguns problemas de saúde que eu tenho que focar só nele. Não é porque um dá mais trabalho que o outro, exige mais atenção do que o outro. Peraí, mas e o segundo? Então, e o terceiro? E o quarto? Né? Tem gente que tem 5 filhos. E aí, como é que faz? Então, você que é mãe, eu que sou mãe, você que é vó, bisavó, tomar cuidado para que a gente não seja... não tenha a atitude de Rebeca na vida. Porque é a Rebeca que foi a causadora de toda a discórdia da família. Então, que nós possamos pedir a Deus sabedoria, para que nós não sejamos como Rebeca, no sentido de agradar a um, de proteger a um, de focar a atenção em apenas um e deixar o outro de lado.